E aí, esse é o Foco Retrô e hoje vamos ver fotos históricas. Essas são fotos dos primeiros fisiculturistas, cara, lá no início do século XX. Nos anos 1900, não tinham fisiculturistas, como a gente conhece hoje. Havia homens fortes, por isso dos... É exatamente por isso que o Super-Homem e o Batman usam cueca. Esses homens fortes, eles usavam muito aquela cueca em cima da calça, eles usavam aquilo, ou seja, aquilo era aquilo demonstrava força, virilidade pra época. Demonstrava força e virilidade. Então, quando aquelas histórias dos super-heróis começaram a sair, eles começaram a colocar a cuequinha por cima da calça, porque era pra imitar os homens fortes. Esses primeiros homens fortes nessa época. E nessa época que se destacou bastante, foi o Eugene Sandal, que ficou conhecido como o pai do fisiculturismo. Pô, paizão, Sandal? Parece que eu já ouvi esse nome em algum lugar. Meu parceiro, Sandal é o nome e é o cara do troféu do Mister Olímpia hoje em dia. O camarada que levanta a paradinha lá no troféu, que a imagem dele é do Sandal. O Sandal praticamente fundou, cara, o fisiculturismo como a gente conhece hoje. O nome verdadeiro era Frederick William Müller, nascido na Prússia, país hoje que se integrou à Alemanha e outros países ao redor. Fazia como todos os homens fortes na época, ele levantava bastante peso e trabalhava em circos fazendo isso. Ele fazia esses shows e ele começou a ficar muito famoso, porque sim, ele era muito forte, mas principalmente foi uma coisa que ele fazia entre um levantamento de peso e outro nos shows, que ele chamava de demonstrações musculares. E isso aí deixou muito famoso, porque ao contrário de muitos da época, ele não era só forte, ele era forte e definido. O corpo dele era muito definido para a época. Como o pessoal gosta de falar, ele era seco, rasgado. Como ele estava vendo que o que estava dando mais certo era essas demonstrações musculares, ele focou só nisso. Ele começou a fazer shows mostrando somente a musculatura dele. E outros, do mesmo tempo, tiveram essa ideia. Ele não foi o único. Mas o Sandal, ele teve muito mais sucesso em fazer um corpo que pudesse ser admirado por espectadores. Ele, sem dúvida, ele foi o mais famoso. Ele não foi o único, mas sem dúvida ele foi o mais famoso da época dele. Apesar que tem vários outros que fizeram também. Pra época tinham corpos excelentes também. Mas ele, sem dúvida, ele criou a parada, irmão. Não tem como competir. O cara é o GOAT, o cara é o GOAT. Essas são fotos do encontro histórico do rio Elba entre tropas americanas e soviéticas. O rio Elba é um rio que fica na Alemanha. E durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos avançavam pelo oeste e os soviéticos pelo leste. O encontro entre eles significou que a Alemanha nazista, ela estava perdendo a guerra, estava claramente perdendo a guerra e a derrota estava muito próxima. Essas fotos foram tiradas entre 25 e 27 de abril. E Hitler viria a suicidar-se a si próprio no dia 30 de abril, o que confirma essa suposição. Então a derrota do nazismo estava muito próxima nessa época. Essas fotos falam de confraternização pelo encontro, que apesar de não ter um churrasco e uma cervejinha, eu acho que os soviéticos deveriam preferir uma vodka, né? Eu não sei muito bem. Pela situação, eles tentaram confraternizar eles conseguiram, né? Provavelmente um sabe o idioma do outro, mas eles tentaram ser amigáveis uns com os outros ali. Os caras brincou, trocaram presentes, tocaram instrumentos uns pros outros e aproveitaram o dia. E durante a Guerra Fria, a foto ela era citada e lembrada muitas vezes. Era um lembrete de paz entre as duas potências. Que, apesar de ser um conflito muito grande, a gente sempre lembra que o que tá na guerra são sempre as pessoas. Ver uma foto como essa, cara, é muito bom. Que mesmo tendo num momento terrível, a gente lembra que tudo pode ser melhor. Tudo pode ser melhor. Inclusive, um dos soldados presentes na reunião solicitou para a ONU que no dia 25 de abril fosse declarado o Dia Mundial da Paz. Apesar de nunca ter sido oficialmente declarado, isso foi uma ação bonita. Essa próxima foto é do famoso Olaf Electric, ou o ovo elétrico. Tem gente que vai dizer que isso é bonito, conceitual, futurista. A mim não, parece um ovo esquerdo deitado. Ele foi criado por Paul Arzens em 1942, por causa da ocupação alemã durante a Segunda Guerra em Paris. Por causa da ocupação, a gasolina começou a ser racionada e começou a criar um problema sério lá. Então ele decidiu criar um veículo que não precisasse
de gasolina. Então, como que ele bolou esse balaio de gato aí? Ele era um designer industrial, ele tinha formação em engenharia e artes, fazendo ele a pessoa mais capacitada para tentar criar uma solução para isso. E eu não gosto desse coisa, cara. Por mais que pareça. Me lembra, cara, algumas imagens como cápsulas de Dragon Ball, algumas coisas futuristas, por exemplo. Mas é uma coisa estranha, não, feio. É muito feio. Eu achei muito feio. Mas, dai de César o que é de César. O cara foi bom. Era impressionante. Pra época. Ele era totalmente elétrico, alimentado por 5 baterias de 12 volts, localizadas embaixo do banco. Tinha um peso total de 300 quilos. Se você pega um paliozinho, cara, é uma tonelada. Um paliozinho, um Uno, é no mínimo uma tonelada, cara. Ele conseguiu fazer um carro com 300 quilos. E chegava a uma velocidade máxima de 70 quilômetros e tinha autonomia de 100 quilômetros. Não era muita coisa, mas para 1942 era impressionante. Um carro totalmente elétrico que tinha essa autonomia. O ovo elétrico, que eu não falo francês, tinha o corpo composto de alumínio, o para-brisa era acrílico, que é mais resistente do que vidro, e tinha realmente a intenção de imaginar algo futurista, algo diferente também. E após o fim da guerra, ele trocou o motor elétrico por um motor de gasolina monocilíndrico Peugeot de 125 cilindradas. Peugeot tá aí há muito tempo, tá? Não é só no 206 não, ele tá aí há muito tempo. Que aumentou a velocidade de 70 para 80 km por hora. E só tem uma unidade. Esse carro é único. O criador só fez ele e foi usado a vida toda pelo próprio criador, até sua morte. Então nunca foi construído em escala industrial, nunca teve uma outra unidade, foi só um filho único, vamos colocar assim. Ele sempre foi um filho único. E após a morte de Arzens, ele foi doado para um Musée de Arts Métiers, que é o Museu de Artes e Ofícios. Perdoai pelo francês, viu? Porque eu realmente não falo francês. Em Paris, onde ele tá até hoje. Como eu disse, ele só teve uma unidade. Mas pra quem gostou aí, e aí? Você teria um, se pudesse? Eu não, eu só sei que não. Você é estranho, não. Feio pra caramba. Enfim, a próxima foto é de pedras rúnicas vikings. Sim, existem pedras rúnicas espalhadas por todos os países escandinavos. Contam a história dos países, dos costumes. São os registros escritos mais antigos dessa região. Que, lembrando, que tem uma diferença entre nórdico, escandinavo e eslavo, tudo bem? Os povos eslavos são aquela galera famosa galera do leste europeu. A região nórdica é uma região acima do mundo ali, e a Escandinávia é a região que tinha os vikings, que é composta por Noruega, Dinamarca e Suécia, que é onde a gente fala nesse vídeo. A Suécia tem a região com mais runas de toda a Escandinávia. E, faz favor, pô, confunde Suécia com Suíça, não, pô. A Suíça não é banhada pelo mar. É um país que... É um dos poucos países que não é banhado pelo mar, mas sim tem uma grande qualidade de vida. É um país rico, tem um grande DH. E ela é muito famosa pelo chocolate. Então a gente ouve muito... Ah, não. Chocolate suíço. Queijo suíço. Relógio suíço. Relógio suíço a pessoa conhece por causa do Rolex aí. E a Suécia não. A Suécia é quase o contrário. A Suécia é banhada pelo mar. Apesar de não ser um país ruim, é um país com uma boa qualidade de vida também, um bom IDH também. Mas a Suécia exportou o ABBA, o Ibrahimovic e os Vikings. Então, por favor, não confundir. Localizadas principalmente nas províncias de Uppland, essas inscrições rúnicas datam desde a Idade do Bronze. Aí, quanto que é a Idade do Bronze? 3.000 anos antes de Cristo. É muito antigo. As pedras rúnicas tinham várias funções. Podiam marcar território, podiam explicar herança, se gabar de alguma construção. E, geralmente, as que eram muito comuns a gente encontrar eram... A gente não, deles encontrarem. Era exaltar parentes mortos. Então, quando se falava especificamente sobre isso, tinha uma estrutura. Geralmente, tinha uma estrutura. Que é, primeiro se citava o falecido, depois quem escreveu e, geralmente, que relação tinham. Então, por exemplo, Gudmund fez esses monumentos em memória de Ormar, seu filho. Mas isso não era a regra. Às vezes a galera só escrevia e valeu. Então tinha essa outra aqui, que esta pedra permaneça em memória de Opir. Quem que é Opir? Não sei. Quem escreveu?
Também não sei. Porque ninguém sabe. Ela não diz nada. Então, nem sempre elas eram tão claras, mas tudo isso faz parte da história do lugar. Como eu disse, eles são literalmente a região dos vikings. Então isso conta muito sobre os costumes da época. Então é uma coisa interessante, eu acho que é uma coisa curiosa, vamos dizer assim. Provavelmente você já viu esse prédio em algum filme ou em algum lugar. Ele é muito usado para representar a própria Austrália, no geral. O que dá pra pensar? Dá pra pensar que é uma galeria de arte, dá pra pensar que, não sei, é um, sei lá, cara, eu já olhei isso aí, eu pensei que era um parque de, como é que fala? Sobre vida marinha, cara. Já teve vezes que eu olhei isso, eu achei que era isso. É uma coisa muito diferente, é uma construção muito diferente do normal. E, na verdade, ela é a casa de ópera. O nome dela é literalmente Casa de Ópera de Sydney. Já dá pra imaginar onde que fica, né? Ela é uma das construções mais conhecidas do mundo. Ela é muito diferente de tudo, ela é muito chamativa. Ela é tão famosa que ela representa o país inteiro. Se eu não me engano, em algum filme de ação, ela já apareceu já. Então ela é muito famosa. Na verdade, ela nem sempre foi tão querida, porque ela virou alvo constante de críticas durante essa construção. Por causa dos custos, que aumentaram muito, dos atrasos, do próprio arquiteto responsável pela obra. Então foi uma série de coisas que, na época da construção, ela foi vista muito como o famoso elefante branco. Todo mundo achou que ia dar muito ruim e no final acabou dando certo. Enfim, qual é a história dela? Em 1957 foi lançada uma competição internacional de design, com apenas uma condição: o projeto devia ser algo totalmente novo. Ao todo, 233 arquitetos de diferentes países enviaram suas propostas. E o vencedor foi um arquiteto dinamarquês. Foi o Jorn Utzon, um arquiteto pouco conhecido até então. Utzon ignorou totalmente o conceito que uma forma segue a função, porque, como queria uma coisa totalmente diferente, ele foi para esse lado. Então, você pode pensar que isso aí é qualquer coisa. Você pode pensar que isso é uma galeria de arte. Você pode pensar que, como eu falei, isso é um parque sobre vida marinha. Tudo. Tudo menos uma ópera. Uma casa de ópera. Mas nem por isso tira o charme do lugar. Porque, ao mesmo tempo que é uma coisa muito diferente, é uma coisa única. Que ninguém nunca tinha visto. Exatamente o que eles queriam. E, como eu disse, tiveram muitos problemas na construção da casa de ópera. Ele foi construído num lugar onde era um depósito de bonde, que tinha sido demolido para isso. E começaram a construção a partir do pódio, ou seja, da fundação. Que ficou evidente que o terreno não ia suportar aquilo. Então, para resolver esse problema, os engenheiros precisaram reforçar o terreno, cravando mais de 550 pilares de concreto, com caixas de aço. E tem uma coisa, esse processo, ele foi inesperado e muito demorado. Ele exigiu muito trabalho e isso foi atrasado por chuvas frequentes, por imprevistos, por várias coisas. Então, a fundação ficou pronta em 1963, quando toda a obra já deveria estar pronta. Então, sua fundação ela já veio atrasada. E tudo isso influiu muito, então aumentou o custo. A partir disso daí e vários outros imprevistos, só para a gente ter uma noção, fizeram o custo inicial de 7 milhões chegar a 102 milhões. Em 1965, um novo ministro de Obras Públicas foi eleito, Davis Hughes. Ele estava determinado a acabar com a obra toda da forma mais rápida possível. Ele questionou as decisões do Hudson e diminuiu muito o controle dele sobre o projeto. Por causa disso, por causa da pressão externa, por causa da pressão do atraso, do aborrecimento com o novo ministro, ele acabou renunciando em 1966 e após a saída do Hudson, Hughes contratou 3 arquitetos locais, Peter Hall, Lionel Todd e David Littlemore, para concluir o edifício, que finalmente ficou pronto depois de muito tempo e foi inaugurado em 20 de outubro de 1973. 6 anos atrasado, custando mais de 10 vezes a estimação original, finalmente estava pronto. A cerimônia contou com a inauguração da própria Rainha Elizabeth II, cara. Pra quem se lembra dela aí. E esses dois aqui,
Parece uma foto de uma família, 2 irmãos, né. É, mas é um pouquinho mais complicado do que isso. As monarquias costumavam casar entre si, e isso aí gerou umas situações bem engraçadas. Por exemplo, na própria, como eu acabei de falar, Prússia, houve um casamento da princesa Vitória Luísa, em 1913. Esses 2 aí, eles não são irmãos, são primos, cara. Eles são respectivamente Nicolau II à esquerda e Jorge V à direita. Nicolau II, pra quem sabe de história e já tá com uma memória boa aí, ele foi literalmente o último czar da Rússia, aquele que foi caçado pela Revolução Comunista. E George V, ele foi o rei do Reino Unido entre 1910 e 1936. E eles eram primos, cara. Eles não eram irmãos, apesar de muito semelhantes. E o rei George, quem gosta de série, ele é o rei durante o período da série Peaky Blinders. Quem já viu vai pegar a referência mesmo. Ah, o rei vai passar por aqui. Então, eles eram primos de primeiro grau e as mães deles eram irmãs. E acabou que foram sendo muito semelhantes, inclusive na aparência mesmo. E acabaram os 2 sendo reis também, né, de uma certa forma. Só que isso aí deu BO, pô. Isso aí de ficar casando muito dessa parentada toda aí deu BO. Assim como os Habsburgo, mas não tão tão extremo assim, deu BO principalmente para os Romanov ficar fazendo isso de ficar casando a galera próxima aí. Não necessariamente parente, mas era muito ligado um com o outro, muito ligado um com o outro. Em algum momento deu ruim, cara. O único filho homem do Nicolau nasceu com hemofilia. É uma doença hereditária, ou seja, passado de pais para filho, não exclusivamente, mas quase sempre passado de pais para filho. E esse moleque simplesmente não parava de sangrar. Se você cai e você rala o joelho, se uma criança cai e rala o joelho, tá de boa. Mas quando ele caía, ele ralava o joelho, ele simplesmente não parava de sangrar. Ele começava a sair um pouquinho de sangue e não parava. Com um cortezinho pequenininho, por uma coisa boba. E além disso, ele sentia dores intensas, porque o corpo não era preparado para isso. Com o corpo com hemofilia, ele é fraco com isso. Então ele sentia dores intensas e não conseguia se mover e várias outras coisas, cara. Então era uma doença terrível que foi contraída por essa hereditariedade aí. Então isso aí deu muito ruim, cara. Apesar da foto ser engraçada, o desfecho disso aí não foi tanto assim. Essa é a fotinha com nossos queridos hermanos aqui do lado, aqui na Argentina, com a manifestação nazista. Em 1938, houve uma manifestação nazista em Buenos Aires. Em 1938, um ano antes da guerra. Antes da guerra, a Argentina tinha um forte e muito bem organizado elemento pró-nazista, controlado pelo embaixador alemão. Em 1938, cerca de 20.000 apoiadores nazistas participaram de um comício chamado Dia da Unidade, realizado no estádio Luna Park, em Buenos Aires, para celebrar a anexação da Áustria ao Terceiro Reich. Os Estados Unidos, que é bobo nem nada, ficou olhando aqui, ficou olhando de cantinho, pá, botou ele naquilo ali, aí mandou alguém para ver e falou: vai lá, vai ver essa situação. O vice-cônsul dos Estados Unidos, W.F. Busser, participou do comício junto com outras 20.000 pessoas. E provavelmente o cara não sabia muito de alemão. Não dá pra saber quanto que ele sabia, quanto que ele entendia daquilo ali. Mas o que dava pra se julgar, mesmo sem saber nada de alemão, cara, era muita coisa. Era digno de um comício de Berlim. Coros em massa, o hino do partido, toda a gama de organizações nazistas, juventude hitlerista, veteranos da linha de frente, ASA, tudo que tinha direito, cara. Com os estandartes de arremesso, um alto pódio com as saudações escrita em letras góticas, grande, enorme, fundo vermelho sangue, tudo que você imaginar, cara. A juventude fascista argentina, a Aliança de Juventude Nacionalista, se destacava com suas camisas cinzas e cintos Sam Browne. Tropas de assalto nazistas cercavam todo o auditório e era uma coisa terrível, cara. Esses últimos geralmente eram, segundo Busser, de 2 tipos: pescoço grosso e cabeça quadrada, com barrigas bem cheias, ou finos de rosto pálido, com olhar bem sincero. Deve ter sido principalmente os garçons ou escrituários mal pagos. Que, se você pega pra ver, todo o nazismo, todo o chamariz do partido nazista, ele era feito contra a indignação. Se a pessoa sentia que ela estava sendo injustiçada contra alguma coisa, era sempre inspirar uma revolta, sempre inspirar que alguma coisa estava errada. É por isso que o nazismo ele ganhou tantos adeptos. Inspirar que alguma coisa estava errada, que podia ser melhor.
E tem uma coisa na história que, basicamente, sempre que você promete alguma coisa muito, muito boa, sempre dá ruim, cara. Você só promete coisa boa e que vai dar tudo certo, e que se você seguir determinado movimento, tudo vai ser perfeito, tudo vai dar certo, tudo vai ser ótimo. Dá ruim, cara. Isso aí não dá certo. Como a galera sabe, não deu certo pro nazismo. Quem era o grande orador da vez? Era o Hitler? Não. O Hitler provavelmente estava bem ocupado nessa época. Era o onipresente Erich Otto Meinen, ou só Dr. Ott. Ele foi enviado pelo Terceiro Reich, que fez uma imitação quase perfeita de Hitler. Os discursos eram um exercício de hipnose coletiva, disse Busser. Então foi uma tentativa da Alemanha nazista de chamar mais aliados. Inclusive, a própria Alemanha tentou chamar aliados na América do Sul aqui durante a Primeira Guerra Mundial, mas não deu certo. E na Segunda Guerra também não deu certo. Mas é interessante como, mesmo a gente achando que uma coisa que estava muito longe da gente, é totalmente diferente, tá lá longe, a gente tem nada a ver com isso. Então a gente lembra que teve manifestações nazistas na Argentina, vários nazistas após a Segunda Guerra Mundial vieram pro Brasil. Então é uma coisa que a gente acha que tá longe da gente e ao mesmo tempo tá muito perto, se a gente procurar saber. É muito estranho, cara. Você saber que teve nazista em São Paulo, nazista na Argentina, nazista aqui dentro do país, cara. É muito estranho, cara. Aí, olha só que legal. Uma pista de hóquei. Aqui no Brasil, isso é muito estranho. A gente nem tem esporte no gelo direito. Vai ter um ou outro aí que faz um esporte no gelo, esporte na neve, mas é raridade. Então é muito curioso quando a gente vê, né? Pô, um rock, pá, a rapaziada curtindo um rockzinho. Por mais que a gente saiba que é totalmente diferente de futebol, a gente consegue imaginar, ah, não, a galera juntou ali, tá jogando uma partidinha, um negocinho, né? Legal, um negocinho diferente. Mas isso aí não é uma partida de hóquei, pelo menos numa pista comum. A partida pode ter sido comum, mas ela foi feita durante a guerra, no meio da guerra. Ela foi feita durante a Guerra da Coreia e próxima à linha de frente, a uma distância que dava pra ouvir os canhões atirando, os canhões aliados atirando. Todas as pessoas da foto são soldados da linha de frente canadenses. O Canadá, ele gosta muito de rock, nos Estados Unidos. Mas o Canadá, ele tem uma cultura muito forte de rock. O que é o futebol pra gente é o rock pra eles. E por isso que os caras tiraram um tempinho e foram jogar uma bolinha. Os canadenses estão simplesmente apaixonados pelo esporte e eles tiveram um tempinho ali, pai. Eles olharam assim, o quê? Ó, tempinho ocioso aqui, pá, vou jogar um negocinho, já sei. Vou jogar uma paradinha aqui agora. Obviamente não foi todo mundo, e parece que foi só essa partida. Mas a galera realmente parou perto da guerra, perto da linha de frente, quando eles estavam descansando. E num ambiente muito arriscado. Eles acharam boa jogar uma partidinha amistosa ali. Mas é como eu disse sobre a foto do Rio Elba, ele isso é do ser humano, cara. Mesmo em plena guerra, achar uma coisa boa, cara. Mesmo num momento ruim, mesmo num momento que não é bom, mesmo num momento cheio de sofrimento, achar uma coisa boa pra se fazer, uma coisa melhor. Isso é uma coisa que com certeza ficou na mente de muitos depois disso. E ficou registrado pra muita gente ver, inclusive a gente, que não tem nada a ver com isso, mas tá vendo essa fotinha bem agora, essas fotos bem agora. Ok, isso aqui é o que parece? Eu não sei muito bem o que parece. Pra mim parece que alguém desenhou uma coisa meio diferente. Ou que alguém tentou fazer isso aí numa IA. Hoje em dia dá pra pensar assim. Mas, sim, isso é uma pista feita no terraço de um prédio. Carros de corrida corriam ali. Na verdade, vários tipos de carro andavam lá. Mas vamos começar pelo começo. Essa é uma pista para atender um gosto excêntrico de um milionário da época? Não, isso é totalmente o contrário. Essa é a pista de corrida sobre a fábrica de lingoto da Fiat. Sim, Fiat. A Fiat também é muito mais antiga. Essas empresas de carro, elas são muito mais antigas do que parece, cara. É impressionante. Eu fiquei surpreso, na verdade, com esse vídeo. Ela foi feita entre 1916 e 1923. Essa fábrica foi feita em Turim, no norte da Itália. Para quem sabe, isso faz sentido, porque para quem sabe, historicamente, o norte da Itália, ela é mais industrializada do que o restante. E a pista foi feita por um bom motivo. A fábrica executava todos os processos de baixo para cima. Então essa pista, ela não era desnecessária, ela era muito prática, na verdade. Ela era necessária e bem prática, porque ela era pista de testes. Então eram montados e iam passando por todos os processos e o último era a pista de teste, ali em cima. E quando os carros terminavam os processos de montagem,
eles poderiam ir diretamente por pistas caracóis dentro dos prédios, para poder chegar na pista de teste. Eles subiam e desciam dessa forma. A fábrica Lingotto foi inaugurada em 1926 na presença do rei Vittorio Emanuele III. Sim, nessa época tinha um rei na Itália. Naquela época, a produção já havia começado, mas o prédio de escritórios não estava concluído, em 1926. Em quase 60 anos, foram produzidos 80 modelos de carros, 35 tipos diferentes de motor, além de veículos comerciais, componentes e eletrodomésticos. A fábrica de Lingotto foi por muito tempo a mais avançada, conhecida e impressionante da Europa. Mas a partir de 1970, ela começou a ficar ultrapassada. E acabaram fechando ela em 1982. Quer dizer, então, que ninguém ficou bomba em cima e destruiu tudo, passou com aquela bola de demolição e acabou com tudo? Não, meu jovem gafanhoto, não foi bem assim. Foi realizado um concurso de arquitetura para conseguir aproveitar o espaço. E conseguiram, na verdade. O vencedor foi Renzo Piano, que idealizou um espaço público repaginado para a cidade. A antiga fábrica foi reconstruída em um complexo moderno, com salas de concerto, com teatro, um centro de convenções, galerias comerciais e um hotel. A parte leste do edifício abriga a sede da Faculdade de Engenharia Automotiva da Universidade Politécnica de Turim. Caraca, a fábrica ela virou a escola dela mesma. E a pista foi mantida. Hoje mesmo você pode ver imagens, vídeos de como é a pista hoje. Ela foi repaginada, ela tá um pouquinho diferente, mas é a mesma pista e é o mesmo prédio. Eles não foram demolidos. E o espaço foi aproveitado para isso. Então, foram fotos que eu achei muito diferentes, muito curiosas. Eu achei muito interessante trazer pro canal, trazer para esse vídeo hoje. E esse é o vídeo. Se você gostou, dá o like, compartilha, se inscreve. E valeu!